Inácio, muitos anos no Sporting, os últimos 3 mais ligados à estrutura de futebol. Sente este Sporting mais forte? Ou cada vez mais forte? É preciso relembrar que quando Bruno Carvalho atinge a presidência do Sporting, o Sporting vinha de uma situação calamitosa. Um 7º lugar na classificação, um monte de dívidas por pagar. Não se pode esquecer que em ano e meio deixaram lá mais de 100 milhões de euros de dívida. Houve que fazer uma reestruturação financeira e não só fazê-la, como executá-la, que também é muito importante. E o Sporting partiu, não digo do zero, mas talvez do menos zero. O Sporting teve que caminhar, queimar algumas etapas para chegar hoje com a perspectiva de um Sporting mais forte do que foi há 2 anos e que foi o ano passado. Daí a perspectiva de o Sporting ter uma equipa mais forte, uma equipa técnica também por todos reconhecida, uma organização também mais forte também, e por isso o Sporting está num momento em que só tem que olhar para cima, não pode olhar mais para baixo. A expectativa é grande, ontem o jogo provou isso mesmo, quase 40 mil pessoas assistiram ao jogo. A apresentação correu muito bem e o Sporting demonstrou, já com as ideias do novo treinador, que algumas coisas estão muito bem assimiladas e que entra nesta fase de jogos oficiais no jogo com o Benfica com uma grande perspectiva de a poder ganhar. Claro que o grande objetivo é o Campeonato Nacional, o Sporting quer ser campeão, mas há um longo trabalho ainda por fazer pela nova equipa técnica. Os primeiros passos estão dados e agora é conjugar tudo aquilo que o Sporting tem em termos de plantel, que é mais forte do que foi do ano passado, com um treinador que é bicampeão nacional, com uma massa associativa como a do Sporting, que acredita sempre que o Sporting pode ser campeão, uma direção forte e com uma administração forte também. Enfim, conjuga-se tudo para que o Sporting possa ter uma grande temporada. O Sporting parece que é o Rei Midas que chega ali e que faz milagres. Acho que não. Acho que vai ser Ninguém disse isso. Eu estou a dizer que dizem, não estou a dizer que foste tu. Não. Nem dizem isso. Dizem, mas se eu estou a dizer que dizem é porque dizem. Inácio, não tenhas a mínima dúvida. Agora chega-se ali e é um toque de Midas ali e fala, não, tem muito trabalho. Então é o que eu estou a dizer. Mas é o que eu estou a dizer. Estás a dizer o que eu estou a dizer. Ninguém do Sporting diz isso. Estás a dizer que dizem, ninguém do Sporting diz isso. Já agora aproveitar a presença do Augusto Inácio para lhe colocar algumas questões mais de natureza jornalística, porque eu acho que as pessoas lá em casa, e sobretudo os sportinguistas, querem saber algumas coisas, querem perceber. E uma delas tem a ver com este pelouro das relações internacionais. O que é que isto significa? Quer dizer, como é que... Há uma questão que eu julgo que está presente no universo dos sportinguistas, que é como é que o Inácio... em função de tudo o que aconteceu no Sporting nos últimos tempos, era uma figura muito próxima de Bruno de Carvalho, penso que ainda será, não é? Foi traído pelo Bruno Carvalho. Foi traído pelo Bruno Carvalho. Mas com as alterações produzidas numa estrutura de futebol absolutamente nova, como é que, na prática, o trabalho do Augusto Inácio se desenvolve? E como é que se otimiza, quer dizer, havendo uma equipa técnica e uma estrutura do futebol que está montada e que foi montada à revelia do Augusto Inácio, digamos assim, não é? Não. Era isso que eu acho que era importante. Eu acho que era importante explicar isso às pessoas. Claro. Em relação à montagem disto, quero lhe dizer que eu, quando o presidente do Sporting, Bruno Carvalho, fala comigo em relação na hipótese de contratar Jorge Jesus, falou comigo. E eu disse, se tiveres possibilidade... Antes de contratar, portanto. 2 dias antes de contratar. Foi 2 dias antes do anúncio da contratação. E eu disse, se puderes trazer o Jorge Jesus, traz já na hora. Acho que é um grande treinador, é uma mais-valia para o Sporting. Não havia aí umas relações... Não, as relações são o que são. As relações são o que são. Quer dizer, não tem nada a ver uma relação que não seja boa para aquilo que é o valor e a classe e a categoria de um treinador. Uma coisa não se pode se conjugar. Quer dizer, eu sei separar bem as coisas. Mas durante a época... Muitas vezes nós falámos naquilo que eram as relações internacionais, que eram os protocolos com os clubes, que o Sporting estava num gabinete muito fechado e que não tinha desenvolvimento. E que era preciso uma pessoa para poder desenvolver e para poder potenciar aquilo que também que eram os nossos interesses. Quando surgiu esta possibilidade de vir o Jorge Jesus,
e que eu disse para trazer, se ele pudesse trazer, eu já sabia que poderia ir para esse cargo. Por isso não foi nenhuma surpresa para mim aquilo que aconteceu. Já estou a trabalhar nesse gabinete, já há algum tempo. Tenho viagens marcadas. Provavelmente lá em novembro, 25 de novembro a 2 de dezembro, fica já aqui a nota dada, talvez não possa estar no programa, porque vou para muito longe. E estão as viagens marcadas precisamente para nós darmos mais dinâmica àquilo que são os nossos protocolos com os interesses que nós temos. Basicamente não tem nada a ver com os jogadores profissionais. Pronto, é isso. Tem a ver mais com aquilo que são as academias, são as nossas escolas, são a nossa marca, a nossa ADN, para expandir para esse mundo fora. Portanto, claro que não há nenhuma relação direta nada com o futebol profissional. Nada. Mas, através disso, e vamos imaginar que fazemos um protocolo com um clube argentino, se tiver um jogador profissional sénior, porque não através desse protocolo, dando à Gramã o treinador, como é evidente, se gostar do jogador ou não, porque não também aproveitar esse balanço para podermos tirar dividendos disso. Isso é observado como uma promoção ou uma despromoção? Nem promoção, nem despromoção. É um desafio novo, é um desafio diferente. Mas ficou triste, Inácio, por deixar a estrutura mais ligada diretamente ao futebol? O que eu quero é que o Sporting seja campeão. Aqui era muito mais fácil para mim eu dizer ao presidente do Sporting: não contrates o Jorge Jesus porque era o meu lugar que estava em jogo. Não, eu quero é que o Sporting seja campeão. E que os sportinguistas também querem que o Sporting seja campeão. Seja com o Jesus, seja com o António, seja com o Francisco. E aqui assim não pode estar a minha presença pessoal dentro de uma estrutura a empurrar aquilo que pode ser aquilo que nós pretendemos. As palavras do Inácio são bonitas, mas foi para o etc. foi. Não foi nada para o etc. É a minha opinião e a opinião de toda a gente. Não é toda a gente, é a tua. É a minha de toda a gente, de toda a gente, Inácio. É a tua. E mais o problema do etc. é porque tu foste um homem que, se ele é presidente hoje, tu foste mais que o braço direito dele. Não interessa, eu ajudei naquilo que pude, mas acima de tudo está os interesses do Sporting. Para mim isso é que é o mais importante. Mais nada. Ajudei naquilo que pude. E há muita gente que acha que o Augusto Inácio devia ter tido um papel mais interventivo na relação que se tornou difícil entre o Bruno de Carvalho e o Marco Silva. Vais buscar coisas do passado. Não. Também estou à vontade contigo para te dizer que muitas das coisas que vocês dizem aqui não sabem o que é que se passa. E não sabem o que é que se passa por uma razão muito simples. Ficou determinado. Mas já vai com ano de atraso. Fartaste aqui da palavra com ano de atraso. Porque ficou determinado desde o princípio, como o Sporting do antigamente, a alcunha do Sporting eram os papagaios. Toda a gente falava do futebol. Falava o presidente não sei de onde, do Conselho Fiscal, falava o funcionário, toda a gente falava do futebol do Sporting. E o que é que nós determinámos? Vamos estancar isto, e só há duas pessoas que falam do futebol. É o presidente e o treinador. E eu em 2 anos não dei nenhuma entrevista, eu não falei. Mas lá dentro a gente tinha muitas conversas e falávamos muito, só que não era visível para o grande público. E essa foi a nossa estratégia. Se é boa, se é má, foi a nossa. Por isso, o papel interventivo que o Inácio teve junto do Presidente é o mesmo que vai ter agora, porque nós falamos entre paredes, não falamos para o grande público, falamos entre nós. E depois, falam as pessoas que têm que falar. E como é que observaste a relação que se estabeleceu entre o Bruno Carvalho e o Marco Silva? Com alguma preocupação, à medida que as coisas iam decorrendo? Ou... Deixa-me te dizer que vocês também aqui afirmaram coisas que também não são verdade. Eu estou à vontade para dizer isto porque estive metido no teu processo e estive nas reuniões. Nunca, mas nunca mesmo, uma mentira dita muitas vezes pode ser verdade, mas nunca, por nunca, o Presidente despediu o Marco Silva. Nunca. Nunca. Então o que é que aconteceu? O que aconteceu? Não. Acabou a reunião e o Presidente do Sporting disse: agora vamos reunir e vamos tomar uma decisão. Isto reunir e tomar uma decisão não quer dizer que seja despedido. Tomar uma decisão em relação até às relações que queriam ter dali para o futuro. Mas nunca foi despedido. Nunca. E eu estou à vontade para dizer isto porque estive lá presente na reunião. Quando todos vocês disseram que ele foi despedido e que o Bruno Carvalho recuou e tal, tudo mentira. Tudo mentira. Inácio, mas se o Presidente do Sporting realmente quisesse que o treinador ficasse... E ficou. Quis e ficou. Se ele não quisesse, não ficava. É que o Presidente do Sporting quis que ele ficasse e ficou. E comeu as passas... Não, isso é o que tu dizes. É o que eu digo, mas olha, sabes uma coisa? Tu disseste que dizemos aqui mentiras. Sabes uma coisa, Inácio? Nós não dizemos mentiras. Nós dizemos e comentamos aquilo que o teu Presidente dizia. Estás a perceber? Disse alguma vez que despediu o Marco Silva? Quantas vezes? Bastava o que se passava entre eles. Não, mas disse que despediu. Mas nós nunca dissemos aquilo que ele despediu. Não, disseram. Disseram. Bruno Carvalho despediu o Marco Silva e voltou atrás. Disseram aqui.
Que o Bruno Carvalho despediu o Marco Sim, Silva sim, e voltou, e voltou atrás. E eu acho que o Bruno Carvalho voltou à frente e atrás muitas vezes. voltou nada, Inclusive não voltou contigo nada. voltou atrás e à Não frente. voltou nada. E para o lado e para Não trás. voltou nada. Andou, Não voltou nada. andou, Não sim, voltou senhor, nada. Não andou. voltou nada. Tens a mínima dúvida. Houve ali. Nós não dizemos mentiras aqui. Não dizemos mentiras. Não, eu não digo mentiras. Eu não digo mentiras. Eu comento aquilo que as pessoas dizem. Eu comento o que as pessoas dizem. E vou comentar o que tu vais dizer sempre. Estás a perceber? Porque eu vou comentar. Comentas o que quiseres. Mas eu tenho a mínima dúvida. Porque há uma coisa que eu te vou dizer. Nunca dissemos mentiras aqui. Eu, pelo menos, nunca disse mentiras. Marco Silva foi despedido, não é uma mentira? Opa, dissemos que as relações estavam muito más, aquilo era o primeiro passo para ele ser despedido. Qualquer coisa assim no género. As relações não eram boas, toda a gente percebeu. Houve uma altura que a relação não foi boa. Não foi boa. Só uma mas altura. uma relação que não foi boa, uma altura que a relação não foi boa, não quer dizer com isto que lá por não ser boa é despedido. E havia razões objetivas para não ser boa essa relação? O que é que se passou? Isto foi relações de acima de tudo, comunicação. Acima de tudo, a comunicação. E havia divergências em termos de modelo, dos jogadores? Não. Nunca houve problemas de jogadores. As contratações? O treinador aceitou, as contratações estavam feitas. Já estavam feitas. Pois, eu lembro muitas vezes de treinadores que vão para o Porto, chegam ali assim, e não votam a matéria e treinam os jogadores que têm. E tu sabes isso também. E tem os jogadores que têm e treinam. Querem treinar, não querem treinar, não treinam. E o Porto sempre foi assim. Então, por isso não é isso agora que no Sporting ninguém pode ser diferente. Agora, o que é certo é que quando se começou o trabalho, já sabia o que é que se contava com aquilo. Não está a dizer que agora o Bruno Carvalho mete-se no trabalho do treinador. Nunca se meteu no trabalho do treinador. Posso aqui acrescentar, inclusivamente, que antes do jogo, no intervalo do jogo, ninguém está na cabine, a não ser o treinador e os jogadores. Ninguém está na cabine, só eles é que estão ali. Nem chuta água, não chuta água, não chuta nada, não tem aquele gesto zangado, não tem nada. Da ingerência de Bruno Carvalho no balneário do Sporting? Nunca teve a única coisa que ele dizia sempre aos jogadores: vamos lá, rapaz, nós vamos ganhar, nós temos em condições de ganhar, sempre incentivar, sempre. Nunca disse uma boca lá dentro do balneário aos jogadores, nunca, porque ele não estava presente lá no balneário. Estava antes no grito, antes de entrar em campo, no intervalo não estava lá, que o treinador é que estava lá com os jogadores, e os treinadores podem dizer isso, podem comprovar isso. Só, não ouvi nem Leonardo Jardim, nem Marco Silva a dizer Bruno Carvalho meteu-se no meu trabalho, deu esta boca, deu aquela. Nunca. Nenhum deles disse isso. Dizia através dos Facebooks e isso tudo. Isso é o do Facebook. Não dizia para toda a gente isso. É mentira. Escreveu no Facebook que não gostou da exibição do Sporting Guimarães. Chamam tudo aos jogadores. Eu só queria aqui acrescentar uma pequena nota a esta pequena discussão, dizer o seguinte. O meu reparo aqui mas foi sempre... Mas estamos a falar muito do passado. Claro, logicamente. Estamos numa nova temporada, estamos a falar do ano passado. E confesso também acho que devemos falar do presente. Só quero aqui acrescentar isto. O Rui gosta de... Eu percebi hoje. Deixa-me só fazer um parênteses, só para explicar, para enquadrar, que estas perguntas apenas vão no sentido de... O Inácio nunca se tinha pronunciado publicamente sobre estas questões, não é? E, portanto... Aproveitaste o momento, meteste o teu veneno. Meteste o teu veneno. Depois desta sua alteração de funções dentro do seio do Sporting, como é que ficou a sua relação com o Bruno Carvalho? Ficou magoado com ele? Boa. Tem uma excelente relação? Continua a ser um conselheiro do presidente? Ainda ontem estive com ele no jogo e estivemos a jantar, os dois. Por isso a relação é excelente. E que eu te bem a comida? Muito bem, o Sporting ganhou 2-0. Ganhámos 2-0, fizemos um grande jogo, que é o que interessa. O Sporting, tradicionalmente, é um clube formador, é um clube que dá espaço aos jogadores mais jovens. Deixa-me só fazer um parênteses aí. Mesmo que o Jorge Jesus não entrasse no Sporting, essa experiência vinha este ano. Pronto. E eu acho que era uma conclusão fundamental tirar, porque o Sporting, de facto, tem, às vezes, o mais difícil de fazer, que é a construção de um conjunto de jogadores que chegam à primeira equipa, mas depois, sozinhos, se não lhes for dada alguma experiência, não é, para amparar essa juventude, torna-se difícil em termos de construir uma equipa competitiva. Foi o seguinte: queremos conquistar o nosso espaço, o Sporting perdeu muitos anos. Na sua opinião, o que é que Jesus queria dizer exatamente com isto? Olhar para o mapa dos títulos? Com este distanciamento que há, e em que é que se traduz, nos títulos, obviamente, mas na prática, em que é que se traduz este distanciamento que existe, ou que foi este fosso que foi criado entre o Sporting e Benfica? Pode ser na estrutura. Ele constata um fato, claro, que é visível a toda a gente. O Sporting, em 99-2000, é campeão. Pensava-se nessa altura que o Sporting podia ser
um campeão continuado, não é ganhar sempre, mas ganhar de vez em quando campeonato, 2 campeonatos seguidos, ter esse balanço. Igual ao Porto e ao Benfica. Não ganha o 2001, ganha o 2002. E continua-se daquela perspectiva. O que é que acontece? Má gestão, as palavras têm que ser ditas assim, desta forma nua e crua, para quem não gosta de ouvir tem que ser assim. Má gestão... Ou nabos. Não, isso eu não gosto de hortaliça. Não. Má gestão e, acima de tudo, acumular, acima de tudo... Eu, quando digo má gestão, é não olhar para os interesses do Sporting. Olhar mais para os interesses pessoais do que servir o Sporting. Isso é grave. E as coisas foram gastas, e milhões, e milhões, e milhões. E no último ano e meio, antes de entrar de Bruno Carvalho, já disse, foram 100 milhões... traduzindo aquilo, o que é que aquilo trouxe para o Sporting. Nem resultados. Mas nós, quando apontámos isso aqui, não estávamos a dizer mentiras, para não? Não estou a dizer mentiras, não. Eu quando digo é factos. Isto é facto. Isto é facto. Não, mas nós também dissemos isso. E o Sporting perde o comboio, não tinha representação nenhuma nem na Federação, nem na Liga, nem nos órgãos do poder. O Sporting perdeu tudo, inclusivamente até perdeu o património. Só não vendeu as balizas do estádio que não ganhou. E o que é certo é que o Sporting agora tem que fazer o retrocesso, tem que fazer a retoma daquilo tudo e querer ganhar outra vez o seu espaço. Quando Jorge Jesus que vamos fazer o seu espaço? Já o ano passado, se nós analisarmos bem, que a gente dizia assim, queremos ser campeões, e disseram aqui bem, do Sporting dos 3 candidatos é o menos candidato e não sei o quê. A opinião que é pronto, tem que se aceitar. Mas se não fosse aqueles empates que o Sporting teve, com equipas perfeitamente ao nosso alcance, podia ter sido campeão. Esta é que é a grande verdade. Não era uma coisa ilusória que o Sporting não podia ser campeão no passado. Poderia ter sido campeão no passado. Mas deu-se passos. Este ano o Sporting reuniu-se de umas certas forças, até pelo poder e o reforço financeiro que o Sporting teve, a recuperação financeira que o Sporting teve, consegue arranjar aqui sim um quadro de jogadores que vamos ver se fica por aqui ou não. Podem ser jogadores, podem entrar jogadores, não sabemos o mercado, fecha em 31 de agosto, tanto no Porto como no Sporting, embora para mim o Porto possa estar mais estável nesse nível, o Benfica já nem tanto, porque o Benfica não sabe se perde Gaetano, se não perde Gaetano, se vai buscar jogadores, tem que ir buscar, não é só com o Jonas na frente que vai lutar para o campeonato, não pode, tem que arranjar alguém, não é com o Jonathan Rodrigues que vai lá que não chega, para o clube como o Benfica, e o Sporting está a querer andar numa carruagem a 100 a hora para poder acompanhar aquilo que são os avanços que o Porto e o Benfica têm neste momento. E acho que é um grande esforço, meritório. É um caminho mais sinuoso? Não é mais sinuoso, tem que ser a direito. Porque não pode dar curvas mais, porque as curvas já foram dadas muitos anos de avanço. Tem que queimar etapas mais rápido e mais depressa. E isso tem a ver com o quê? Com o nível de exigência que tem que existir no clube. Bruno Carvalho vai impor ali um nível de exigência que há muitos anos o Sporting não o tinha. E isso faz com que os jogadores estejam sempre atentos, sempre alerta, treinadores e tudo. Toda a gente, quem trabalha na estrutura, na administração, toda a gente. Tem que estar tudo sempre a acompanhar o dia-a-dia para que o Sporting possa chegar lá. E é esse trabalho que está a ser feito. O problema é que tu és uma pessoa que tiveste bem em tudo e só existiu porque o Sporting não tinha categoria isto era uma suficiente, não tinha categoria suficiente ao nível das outras equipas para, naqueles momentos, ter ganho jogos. Porque senão tinha ganho jogos e era campeão. Qualquer resultado seja negativo, nunca teve categoria. Qualquer resultado seja negativo. E o Porto igual. O Porto não teve ali no jogo com o Benfica. Nenhuma. Não teve categoria, mas fez um grande jogo com o Benfica. Mas que é? E não mostrou categoria. Perdeu foi o jogo. Em casa? Em casa, com o Benfica, não teve categoria. Teve categoria, não, perdeu. Quando empatou aqui? Não, eu estou a falar no jogo do Dragão. O Porto mostrou categoria, mas perde o jogo e não mostrou categoria. É uma coisa que falha. Não, mas depois... Eu devo dizer, com toda a sinceridade, vi o Sporting identificado consigo próprio nos últimos 2 anos. Eu vi isso, quer com o Jardim, quer com o Bart Silva. E é um processo de crescimento e de identificação consigo próprio. E a prova evidente é que os sportinguistas não caíram na tentação de que, de facto, perderam alguns pontos em casa que não tinham de ter perdido, o que quer dizer que a competência da equipa do Sporting e dos seus treinadores e todo o processo de recuperação do Sporting estava lá, teve alguma infelicidade nos resultados. Portanto, não cair em contradição sobre esse aspecto. Portanto, o Sporting, penso que a identidade começou de há 2 anos para cá e não é agora que o que pode é consolidar tudo aquilo que começou há 2 anos atrás. E concordo com o Inácio diz,
muito mérito, grande mérito, 80% ou 90% é do Presidente do Sporting. Sim, isso não tem nada a ver o trabalho que ele fez com algumas declarações que ele faz e que nós falamos aqui portanto, da personalidade que ele é. Porque muitas vezes nós não falamos do trabalho que ele fez no Sporting. Tu estás muito mais identificado. Pois o Sporting era aquilo que tu dizes e de um momento para o outro é através também e muito do trabalho com quem ele se reuniu, que foi contigo e com outras pessoas como tu. Estás a perceber? E portanto, e agora vai seguir o caminho, vamos ver se segue tudo bem, se não segue bem, o futuro a Deus pertence. Inácio, mas pensa que isto faz parte de uma estratégia por parte de Bruno de Carvalho. Tivemos 2 anos de grande contenção orçamental e de repente ao 3º ano contrata-se o treinador mais caro de Portugal. João, o Sporting o ano passado teve por uma unha negra não disputar as competições europeias. Por causa daqueles 100 milhões que eu falei, o rigor do fair play financeiro obrigou também o Sporting a pôr travão. Porque não se podia gastar aquele dinheiro que o Sporting gastou. O Sporting gastou há 2 anos 20 milhões de euros era o seu orçamento. 20 milhões. Compare com o Porto e compare com o Benfica. Qual era o orçamento deles? Mas o Presidente do Sporting disse que o orçamento era exatamente o mesmo para este ano. O ano passado foi 25 milhões. E este ano, provavelmente, vai um bocadinho mais, precisamente pela lesão do William de Carvalho, pela lesão do Everton, que são 2 peças com que o Sporting conta muito para a sua equipa, e teve que gastar mais algum dinheiro. Daí não saber bem o orçamento que saiu ou não por causa da entrada da Liga dos Campeões. Mas isto é o risco que o Presidente tem que correr. É o risco que o Presidente tem que correr. Tem que gastar algum, agora, investir para depois poder entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões e para as coisas correrem normalmente dentro do orçamento, até porque o Sporting está obrigado também pela UEFA, também este ano, a cumprir aquilo que tem que ser cumprido a nível... O Sporting não pode gastar mais que aquilo que pode gastar. Por isso, quando se fala que o Sporting foi contratar o treinador que custou não sei quanto, 4 ou 5 ou 6, não interessa quanto, o Sporting sabe que pode pagar aquele salário, pode pagar aquele contrato. E não vai hipotecar nada ao seu futuro em termos do rigor financeiro que o Sporting tem que ter neste momento. Por isso as coisas estão muito controladas, com uma grande gestão, tem que haver uma grande gestão aqui, do Presidente do Sporting, da administração, de toda a gente. E estás a contar que os contratos que ele rasgou, o Presidente... Isso vamos ver. Mas estás a contar com esse dinheiro no papo ou não? Não, mas vamos ver. Isso é o futuro é que vai dizer. O futuro é que vai dizer. Olha, a Doian agora está de cavalinho, está no sofá, em relação ao Alan Jones, o holandês do Benfica. Ouve lá, é muito bom este tipo de negócios, quando investes 6 milhões, e se não venderes, dás-me cá agora 6 milhões, e eles estão no sofá, estão sempre a ganhar, porque eles nunca correm o risco do salário da divisão da perda, ou do ganho. Para eles é sempre a ganhar. Mas faz uma coisa, quando eles vierem falar contigo, tu dizes, não quero este jogador, nem faço negócio consigo. Prontos, mas cada um faz o negócio que fez. Ou depois querem um negócio, aceitam um negócio, e depois arranjam um contrato. Não, vamos ver, tu não sabes as cláusulas que aquilo lá tem. Não sei, eu leio. Agora vamos ver, que eu fui testemunha também em Lausanne, no tribunal em Lausanne, fui lá como testemunha. Vamos ver agora como é que eles vão resolver o caso, como é que eles dão razão. Isso agora só o futuro é que vai dizer. Claro, mas só estamos aqui a falar que pode acontecer isso, não é? Portanto, mas a gente não sabe muitas vezes as cláusulas que os contratos têm. Não vê, Inácio, esta estratégia que o Sporting está a adotar neste momento como sendo uma estratégia que provavelmente até já foi adotada no passado, ou seja, que é apostar as fichas todas numa época e depois se a coisa não há uma diferença muito grande. É que no passado foi só apostar as fichas para gastar e não deixar nada. O Sporting está a gastar dentro daquilo que pode gastar e que não vai aumentar o passivo. 2 anos que Bruno Carvalho é presidente do Sporting, 2 anos que o Sporting ainda está a dar lucro. Dá lucro, não dá prejuízo, dá lucro. Quer dizer, com isto tem havido uma gestão rigorosa financeiramente. Tem havido. E o Sporting está a caminhar dentro daquilo que pode caminhar para ser cada vez mais forte. Porque o caminho que o Benfica agora está a fazer, já o Sporting fez há 2 anos atrás. E é o caminho que, se o Porto não for campeão este ano, vai ter que percorrer também. Porque não pode também dar a continuar sempre a dar prejuízo. Mas tens que ver uma coisa, eu concordo contigo, que os clubes têm que, já falamos aqui tantas vezes sobre isso, mas o Porto está a gastar dinheiro porque também vendeu e ganhou muito dinheiro. Certo, mas o Porto não tem dado lucro. Não, isso é um pouco. Pois, é isso que mas tem que ser. Vende. Não tem que dar lucro. Está bem, vende, mas continua a dar prejuízo. Mas devia dar lucro, não é? Está bem. Devia dar lucro. Não sei, isso as contas do Porto não sei. Nem quer saber. Há uma coisa que nós estamos completamente de acordo. Dar lucro. É que este é um processo. Se eu vendo por 100 e compro por 50, devia ter 50. Vamos olhar para as entradas e saídas dos 3 grandes. Estamos a falar do Sporting, comecemos pelo Sporting Clube de Portugal. Entraram na equipa de Jorge Jesus
e alguns que são regressados, Labiado, Violas, Gaio, Yuri Medeiros, Gelson Martins, Wallison, Luís Ribeiro, Asbeyug, Brian Rui, João Pereira, Naldo, Ciani e Teófilo Gutierrez, num total de 6,5 milhões de euros, saíram da equipa do Sporting, e isto são quadros que ainda não estão totalmente fechados. Relativamente às saídas de Alvalade, para já apenas duas, as de Cédric e Sarre, que renderam 9 milhões de euros. Relativamente ao Sport Lisboa e Benfica, olhemos para o quadro de entradas: Ederson, Diego Lopes, Marçal, Pelé, Dálcio Murilho, Carcela, Tarat, Bilal, Rafael Guzo, Nelson Semedo, Lindelof, João Teixeira e Nuno Santos, num total de 8,25 milhões de euros que o Benfica gastou. Saíram Arthur, Maxi, Suleimani, Cancelo, Funes Mori, Benito, Cavaleiro e Lima. O Benfica encaixou 46,5 milhões de euros. No que diz respeito a entradas no Futebol Clube do Porto, são elas as de Sérgio Oliveira, Bueno, André, Imbula, Danilo Pereira, Varela, Casilhas e Maxi Pereira, num total conhecido até ao momento de 20 milhões de euros, mas o Futebol Clube do Porto já encaixou 78,2 milhões de euros com as saídas de Jackson, Danilo, Casemiro, Oliver Campanha, Carlos Eduardo, Kleber, Bolat e também Ricardo Quaresma. Augusto Inácio, olhando para estas contas e nomeadamente para as contas do Sporting, no que diz respeito a contratações, parece existir um equilíbrio. Deixa-me só... Fiquei ali um bocado confuso. Então, Porto, 20 milhões. O Imbula, quanto é que custou? Embolado. Custou 20? Só ele custou 20. Eu disse que isto é o que é conhecido dos negócios. Mas há parcerias, pá, e de certeza absoluta. Certo, mas foi 20 milhões, é público que foi 20 milhões. Sim. Agora, se a parcerias não é o que se gastou. Também quando o Porto ganha 78 milhões, a parcerias também não ganha aquilo, não é? Não ganha aquilo. Não sabe agora, mas em relação Casilhas, não sabe mais claro, não é? Claro. Porque o problema aqui assim não é o gastar nas transferências. O problema não é o gastar nas transferências. O problema é os salários que os jogadores têm. E a massa salarial do Futebol do Porto aumentou. Já o ano passado o Porto tinha investido muito nesse aspecto. Este ano continua a investir muito, mas a massa salarial é muito elevada. Como o Benfica também o ano passado tinha uma massa salarial muito elevada, não é só as transferências que conta aqui para a parte financeira. E os salários. O que isso custa? O que isso custa para o Sporting é aquele equilíbrio. 6,2 milhões de euros, salvo erro. Há ali jogadores que não vão fazer parte do plantel, já sabe, o Labiado, o Viola. Quer dizer, o Sporting está equilibrado. É dentro daquilo que eu estava a dizer, dentro daquele rigor, ter mais competência dentro do plantel para o Sporting ter uma equipa mais forte. Esse é o grande desafio que o Sporting tem. Rui, tens algumas dúvidas relativamente a estas contas que são... As contas que são conhecidas não são totalmente... Para mim o importante nestas coisas, e acho que desse ponto de vista, os sócios de cada um dos clubes é que se têm que importar com isso, acho eu. Que é, para mim, o que é que fica nos clubes? Qual é o valor líquido? Para mim, o importante, porque a comunicação social publica vários números, mas nós nunca ficamos a saber exatamente o que é que fica nos cofres dos clubes. Por alguma razão, os cofres dos clubes estão vazios, não é? Estão furados. Parece, o nosso governo diz que temos os cofres cheios, não é? Mas nos clubes os cofres estão vazios. Esta é que é a realidade. E todos os anos nós conseguimos ver a capacidade de alguns clubes portugueses em fazer vendas monumentais, por números monumentais, e os passivos não baixam. Isto é arrepiante. O Sporting está a baixar. Pronto, há o caso, mas repara, Augusto, que é assim, gotas, Inácio. Mas está a baixar. O futebol tem uma coisa, tem uma coisa que é um grande, eu ia falar um manto, mas o manto tem uma conotação negativa e atira para outras coisas que eu não quero. Mas tem um escudo que é a vitória, o triunfo. Ganhas, tudo esquece. Os clubes que mais ganharam nos últimos anos em Portugal foram primeiro o Porto e depois o Benfica. E quando se ganha, as pessoas não olham muito para as contas. Ganha-se, está tudo bem. O problema é o que está por trás. Estás a dizer a verdade. O problema é o que está por trás. É um endividamento. O endividamento louco em que os clubes portugueses caíram. Nenhuma dúvida. O Sporting cai primeiro e a coisa tem uma expressão pública monumental porque não ganha.
Porque não ganha, isto é, em termos de expressão, passa a ter uma expressão muito maior porque não ganha. Porque se ganhasse, provavelmente as coisas eram escondidas também de outra maneira. E, portanto, é evidente que os clubes portugueses, independentemente da capacidade de vender e alguns negócios que são negócios realmente excepcionais, o importante para mim, eu só vou dar importância a estas coisas quando eu perceber o que é que fica no clube. O que é que fica? Porque no meio das intermediações... Concordo, mas tu podes saber isso no relatório de contas. É o relatório de contas, mas os relatórios de contas também têm, enfim, também não são muito claros. Também não são. Agora a Federação, aliás, de acordo com aquilo que foram indicações da FIFA e da UEFA, está a abrir a questão dos clubes declararem exatamente tudo o que tem a ver com o processo de negociação e da transferências. Não sei em que termos em concreto, porque eu tenho defendido a criação de uma casa de transferências, porque acho que até nós, enquanto contribuintes, porque há questões fiscais relacionadas com tudo isto, claro, temos direito de saber. Eu fico muito surpreendido como é que os sócios dos clubes, que, enfim, dão as suas contribuições, não se preocupam mais com essas situações. Para mim era a situação mais importante, se eu fosse sócio de um clube, era a situação mais importante que eu gostava de saber. Coisas clarinhas. Mas, infelizmente, como se sabe, as coisas não são claras. Agora, por exemplo, temos o processo de contratação do Osvaldo, não é? O jogador que o Porto... Que vai para o Uruguai. Vai para o Uruguai e tal. Portanto, o Imbolá é uma situação também em que, claramente, o Porto não adiantou o dinheiro. Não sei se adiantou metade, se quer dizer, há um esquema qualquer. Há um esquema qualquer. Mas, olha, como o Sporting não trabalha com fundos, é clarinho que paga as contas do Sporting. Mas o Sporting depois tem, neste momento, está numa fase, por exemplo, a questão do Carrilho. Não é? A questão do Carrilho está difícil, não é? Está mais difícil porque o Sporting tem, do ponto de vista das intermediações, tem uma perspectiva diferente. Herdou isso diferente dos outros. O que levanta também algumas questões. O Sporting fica numa situação mais difícil porque depois não há equidade do ponto de vista negocial. Quer dizer, o Sporting tem um princípio, eu concordo com o princípio. Acho que os fundos são funestos no sentido em que, a partir do momento em que as coisas não são claras... Transparente, eu não sou contra. Eu não sou contra. Mas não é. O problema é que não é. Tem que saber aos rostos dos fundos. É isso. Onde é que eles são? Pois é uma promiscuidade. Já falámos disto. Porque entram dirigentes de clubes, entram superagentes, quem são os titulares, não é? Então, o Jorge Mendes está a fazer uma coisa neste momento. Toda a gente percebe esta questão da Fórmula 15, não é? Já se percebeu, fixou, tem parceiros, há um conjunto de pessoas mais próximas umas das outras e faz os seus negócios. E pronto, e é isto. Mas porquê é que os fundos não dão a cara? Mas porquê é que eles não... Se não dão, o problema da suspeição é esse mesmo. Claro, é esse mesmo. Claro. Quer dizer, há um fundo, por exemplo, Doyen. Quem é a cara do Doyen? Nélio Lucas. Quem é que está a estar Nélio Lucas? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas já falámos aqui. Devia saber. Agora há muita especulação. O Jorge Jesus, com todas as suas virtudes e defeitos, era um líder. Até mandou o presidente para a caminhonete. Era um líder. Não é verdade. Mandou o presidente para a caminhonete. Ele introduziu no futebol do Benfica o fator liderança, que é a mesma coisa que está a introduzir no futebol do Sporting. Aqueles meninos vão ter que correr. Quer dizer, a repetição das coisas, dia a dia, debaixo dessa exigência, foi aquilo que fez o Benfica triunfar. Tínhamos dúvidas. E, portanto, eu costumo dizer, para substituir um grande líder que apresentou resultados, há uns poetas, uns românticos, que devia ser muito melhor que o Benfica devia ter sido campeão europeu. Não é? Isso é romântico. Campeão europeu não ouvi. Isso é romântico. Mas podia fazer melhor. Mas gente dessa dinâmica que estás a dizer. Está bem. Já podia ter ganho a Liga Europa. E não ganhou porque foi extremamente prejudicado. Mas a Liga Europa é uma coisa. A Liga dos Campeões é outra. Mas gente dessa dinâmica que estás a dizer, onde é que cabe o produto do Seixal? Onde é que cabia? Nestes últimos anos do Benfica, foi por aí. Onde é que cabia o produto do Seixal? Claro. Porque a questão os outros eram melhores. A questão do Jesus, daquilo que eu observo, não tem a ver com a nacionalidade nem com a idade, tem a ver com a qualidade. Claro, é evidente. Ora, vê-se no Sporting, o Gelson joga com ele e é um Gelson, 18 anos, tem qualidade, joga. Por isso ele aposta.
Não aposto. Mas não pode haver aqui contradição nisto que estamos aqui a falar. E, portanto, é assim. Há aqui alguma contradição nisto. Eu estou a falar do princípio, estou a falar da coerência, não estou a falar do arrependimento, não é nada disso. Quer responder aqui a questão do autocarro. Mas só para te dizer, não esqueças, porque tu vais temos contextualizar. Só para dizer, a questão do autocarro vem nos jornais todos. Certo. Se eu menti aqui agora a dizer isto, foi jornais que... Eu vou-te explicar como é que foi. Eu vou-te explicar, eu vou explicar como é que foi. Só para os nossos telespectadores perceberem o que é que se está a falar, estamos a falar da chegada à África do Sul. Da África do Sul. Sim. O Presidente estava a falar com os jornalistas. E o Jorge Jesus vai lá e diz assim, Presidente, vem connosco. E o Presidente diz assim, não, vão vocês andando que eu tenho o carro, depois vou lá ter ao hotel. Foi isto que se passou. Não é Leste jornais? O Presidente... Leste jornais? Contaram-me. Mas não, espera aí, leste os jornais? Tu sabes isso, ok? Sim. Não estou a dizer oi, Inácio. Claro. Sei que tu conheces-te bem. Sei que tu és um homem correto e verdadeiro. Portanto, não estou nada a dizer... Eu li os jornais todos, é que não foi um, nem dois, nem três. Li os jornais todos e não houve um desmentido de alguém do Sport. Mas achas que vai se desmentir? Eu acho que devia haver, sabes o que é Mas isso é muito normal, isso que o Inácio está... Então não é normal, então posso assumir também, quantas vezes? Sendo assim que não está... Os jornais realmente, se formos a contabilizar os jogadores nem para o Sport, o Espanhol tinha 100 jogadores. 100, pelo menos. Faz parte. Agora que o Sporting já disse que não fechou as portas ainda a uma possível entrada, como também não sabe de alguma possível saída, tudo isso pode ser subjetivo. De qualquer das formas, acho que o Sporting também melhorou muito naquilo que é os segredos. Ou seja, nem sempre tudo sai cá para fora quando o Sporting contrata jogadores. Não sei se é esse o caso. Está mais blindado. Está mais blindado, como é evidente. Pode não ser boato. Pode ser, pode não ser, mas há uma coisa do que tu antigamente sabias logo que se calhar ainda o Sport não estava a falar com o jogador, já tu sabias que era o jogador. Mas ele sabe na mesma, se calhar já sabias antes. Agora nesta altura não.